Se você acha que o seu problema financeiro é a sua mulher que gasta muito ou o seu marido que não sabe administrar o dinheiro, eu tenho uma notícia para você. Você está assumindo o papel de vítima. Eu não estou dizendo que os gastos de um ou que as atitudes de outro não importam. Eu estou dizendo que enquanto você coloca a responsabilidade no colo do outro, você continua sem resolver o problema. Então aguenta a mão aí que o papo hoje vai render. E o meu nome é Niklaus Limborso, eu sou advogado e neste canal ajudo pessoas em cenário de crise e endividamento bancário. E eu ajudo você a construir o seu caminho para sair das dívidas. E o meu papel é ser o seu aliado nessa jornada. E hoje nós vamos falar de um tema que a turma não gosta de tocar, é dinheiro e relacionamento. Deixa eu te fazer aqui algumas perguntas. Você vai responder aí mentalmente. Quando você pensa nas suas dívidas, qual que é o primeiro nome que vem à sua cabeça? É o nome do seu marido? É o nome da sua esposa? Por acaso você sente que se ele ou ela parasse de gastar tanto, de repente a sua situação financeira iria se resolver? E aí eu te pergunto, por acaso você já teve alguma conversa de verdade sobre o tamanho real das suas dívidas ou isso aí fica só na sua cabeça, de repente, te corroendo por dentro? E olha, eu acho que de repente isso daí fica te corroendo por dentro, mas você está querendo evitar uma briga ou talvez até querendo poupar o outro, não é verdade? E se até aqui você se identificou com algum desses detalhes, muito provavelmente você está vestindo o personagem que eu chamo de vítima. Mas fica calmo porque eu não estou aqui para ficar te julgando, eu estou aqui para te ajudar a entender o que está acontecendo de verdade aí na sua vida. E eu vou te contar aqui um dado que impressiona qualquer um. Segundo um estudo, um levantamento que foi feito, 60% dos divórcios do Brasil tem a ver com problemas financeiros. E o SPC Brasil fez um estudo que aponta que 46% dos casais brasileiros brigam por questões financeiras com regularidade. Na prática, quase metade dos casais do Brasil estão brigando por dinheiro toda semana. Mas a raiz disso não é que um cônjuge gasta mais do que o outro. A raiz é que o dinheiro ainda é um tabu dentro de casa. A maioria dos casais nunca teve uma conversa honesta sobre o quanto deve, o quanto fatura, o quanto que sobra e qual que é a estratégia para gerir o dinheiro e, sobretudo, para sair das dívidas. E sabe o que acontece quando apenas um do casal sabe o tamanho do buraco? A outra pessoa continua gastando como se não tivesse crise, porque ela simplesmente não foi informada de que nós estamos em uma crise financeira. Então pensa comigo, imagina só se você trabalha em uma empresa e o chefe não te conta que essa empresa está em apuros financeiros. Ninguém é envolvido em corte de custos, todas as decisões continuam as mesmas. Até que um dia o chefe te chama e diz assim: "Ô meu amigo, a empresa está falida." Óbvio que você vai ficar sem entender o que aconteceu. E aí, quem que errou nessa história? Aproveita e escreve aqui nos comentários qual que é o maior desafio em abrir a situação com o cônjuge e também quais são os riscos de não contar. Eu quero saber aí qual que é a sua opinião. E agora eu quero falar aqui da pegadinha, que é quando você coloca a culpa lá no seu parceiro por conta dos gastos. Nesse momento, o seu cérebro faz algo que é muito conveniente. Ele transforma você em uma vítima. Não é isso mesmo, uma vítima da situação e remove você da responsabilidade de agir. Afinal de contas, a culpa é do outro. E enquanto você está esperando que ele mude ou ela mude de comportamento, os juros estão crescendo, os credores estão ligando e o problema financeiro está aí se agravando. Você vai observar que nesse cenário, quem está mandando é a vítima. E de fato, você pode até ser uma vítima, porque às vezes o seu cônjuge realmente ele gasta muito, gasta mais do que deveria. Mas o ponto central aqui é, se você não criar um novo protocolo, um novo comportamento, você vai continuar exatamente no mesmo ciclo. E tem mais uma armadilha aqui que eu preciso te alertar. É o que eu costumo chamar de infidelidade financeira, que é quando um dos parceiros esconde os gastos, as dívidas
ou até os compromissos financeiros do outro, dizendo que é para evitar briga. E é interessante dizer aqui o que acontece quando a pessoa é descoberta. Aquele evitar briga vai causar uma briga 10 vezes maior. E a confiança vai se quebrar e com certeza a crise financeira vai virar uma crise do relacionamento. E eu acredito que não é isso que você quer, não é verdade? E já deixa aí o like se esse conteúdo está fazendo sentido para você e já segue esse canal porque você não quer perder esses conteúdos que são feitos para te ajudar a sair das dívidas. Segue agora! E o que eu recomendo para quem está exatamente nessa situação? O primeiro passo é despir esse personagem da vítima. É assumir o papel de um general da situação financeira que você está vivendo. Você precisa assumir o comando. No método Eject, a gente trabalha 2 módulos que se aplicam diretamente a isso que eu falei. Um deles é o que eu costumo chamar de conduta de general, que vai te preparar para que você possa ter uma mentalidade totalmente blindada e fortalecida para tomar as difíceis decisões que precisam ser tomadas ao longo dessa jornada. E o outro é o método base, que vai colocar a ordem nas suas finanças domésticas. E lá nós temos uma aula muito especial que eu chamo de Aliança da Vitória. É uma aula para ser assistida em casal. O objetivo dela é criar uma fortaleza dentro da sua casa, para que vocês possam sair juntos dessa crise, fortes e, sobretudo, unidos. Mas deixa eu te dar uma direção agora que você pode aplicar desde já, independentemente de você ter acesso ao método completo. Senta com seu cônjuge, sem celular na mão, sem televisão, sem criança e façam 3 perguntas muito importantes. Quanto que a gente deve? Quanto que a gente deve no total, somando tudo? Quanto que a gente gasta? Quanto que a gente ganha? Mas é somando tudo, hein? Não pode esconder nada. E qual que é a nossa principal prioridade nos próximos 90 dias? E é só isso. Sem julgamento, sem briga. É uma reunião de diagnóstico. Agora fala pra mim, faz sentido? E eu vou te falar uma coisa que eu aprendi nos últimos 15 anos ajudando as pessoas a saírem das dívidas. Nenhum protocolo de recuperação financeira vai funcionar se um dos 2 lados estiver remando para o lado errado. O seu cônjuge ele não pode ser considerado nem tratado como um inimigo. Seja ele ou seja ela, é o seu aliado, inclusive mais próximo nessa batalha, nessa jornada que você está vivendo contra as dívidas. Mas para que essa pessoa possa assumir esse papel de seu aliado, ela precisa estar dentro da estratégia. Ela precisa saber o que está acontecendo de verdade. Lá no método Eject, nós construímos isso de uma forma completa. Porque sair das dívidas não é só uma questão financeira. É uma questão de conduta, é uma questão de alinhamento, de decisão que se faz em conjunto. E eu posso te afirmar que quem tenta sair das dívidas sozinho, sem envolver aquela pessoa que divide a vida contigo, raramente consegue. E eu preciso te informar um dado bem alarmante. No Brasil atualmente, cerca de 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Esse é um contexto macro de toda a sociedade do Brasil inteiro. Mas agora, o que mais importa é o que você vai fazer. Qual é a sua escolha? Então eu quero te fazer um convite aqui. Bora tomar decisões melhores. Então bora fazer aqui o resumo da obra. O problema não é necessariamente quem gasta mais. O problema é a falta de um combinado financeiro compartilhado dentro do casamento. Enquanto você estiver com a vítima aí no comando, terceirizando o problema para o seu cônjuge, você não estará construindo uma saída. Você está construindo apenas desculpas. Então tira essa vítima do comando, veste a roupa do general, senta com quem você ama, olha nos olhos dessa pessoa e aborde os fatos brutais da realidade que vocês estão vivendo. Se você quer entender como construir esse protocolo de forma completa, eu te convido a assistir um vídeo onde eu explico o método Eject. O link está aqui na descrição e eu também deixei fixado nos comentários. É o programa que eu criei para guiar você passo a passo nesse processo. E se você tiver em uma situação que precisa também de representação jurídica, de um ótimo advogado, sobretudo para atuar contra os bancos, nós temos também aqui um link para que você possa iniciar o seu atendimento no meu escritório de advocacia, a Limborce Gomes Advogados. Não são todos os casos ou causas que são eleitas para o nosso atendimento, que tem o nosso perfil. Mas se for o seu caso, vai ser um prazer poder te ajudar. E eu quero te convidar para vir aqui
apertar esse botãozinho para que nós possamos fazer o seu eject das dívidas.